falando aqui para um grupo de pessoas tão seletos e depois as pessoas que vão ouvir também, pessoas tão abençoadas, né, com a verdade, com a mensagem de Deus para esses dias. E eu queria começar com uma frase para ver o que vocês entendem, o que nós podemos entender dessa frase. Você já ouviu isso? Dá-me uma pá e eu cavarei um buraco. Vocês já ouviram isso? É com picareta que se cava? É. Dá-me uma pá e eu cavarei um buraco. Ou então a gente podia usar, acho que vai ficar mais fácil para a gente entender. Dá-me uma vassoura, logo sairei varrendo. Vocês entendem o sentido da coisa? Ou, por exemplo, dá-me uma natureza caída e eu sairei pecando. Não. Fica como aquele grito da Bíblia que diz, né, que diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você sabe que em Salmo 55, verso 6, se vocês quiserem abrir a Bíblia, Salmo 55, verso 6, também tem mais ou menos esse clamor. Salmo 55, verso 6. Pelo que eu disse, quem me dera asas como de pomba, então voaria e encontraria descanso. Você já sentiu vontade de sair assim, virar as costas para tudo, parar de ser quem você é, parar de se irritar, ou de ficar magoada, ou de ficar impaciente? Já sentiu vontade de voar para bem longe e encontrar descanso de quem você é? De não ser mais quem você é? De sumir e se afastar de tudo, de você ser uma filha mais obediente, de ser... Quer então? Que coisa mais linda! Você sabe que às vezes a gente se depara com uma lei que parece que está em nossos membros, que está guerreando com uma lei que a gente já entendeu que é santa, pura, justa, boa, que está em nossa mente. E você não está cansado disso? Eu constantemente, eu oro a Deus e falo, Senhor, estamos cansados de ser quem nós somos. Estou cansada, Senhor. Estou cansada de ser quem sou. E então gostaria de voar para bem longe e descansar. Mas Deus, irmãos, não faz as coisas pela metade. Porque se Ele deu esse desejo em nosso coração, veja só o que diz. Isaías 40, abram a Bíblia. Por que Deus não faz as coisas pela metade? Porque Ele não prometeu para nós as asas de uma pomba, de uma pesarosa pomba. Mas veja só, Isaías 40, capítulo 40, no verso 31. E diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como quem? Águias. Correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Essa, meus irmãos, é que precisa ser a nossa experiência. Asas como águias. E é por isso que nós vamos falar hoje de Jesus. Por que nós vamos falar de Jesus? Por que estudar a vida de Jesus? Por que nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João repetindo a história de Jesus? E mais, por que Jesus é a figura central da Bíblia? Uma outra pergunta. Quem foi Jesus? Quem sabe a maneira como a gente responde isso vai moldar e modificar a maneira como a gente vive a nossa vida. Quem foi Jesus? Nosso exemplo em tudo. Vocês podem falar, não tem problema. O Messias esperado por tantas gerações. Deus conosco. Ele sempre ia ajudar a mãe, ele era gentil, ele ajudava outras pessoas também, muitas vezes nem pedia, ele já estava disposto. Pessoa que estava com fome, ele pegava a sua própria comida e colocava no colo. Então é o meu admirável menino.
Amém, glórias ao nome do Senhor. Jesus era aquele que tocava em leprosos e não se contaminava. Que mais sobre a vida de Jesus? Ele se desviava do caminho para encontrar alguém que estava precisando. Uma mulher junto ao poço. É ele que tomava as crianças nos seus braços, contava histórias para elas. Isso me enche meu coração. Ele pegar as crianças no colo, juntar florzinhas para as crianças, apontar as coisas do reino de Deus para as criancinhas pequenas. E ele abençoava as crianças. Foi ele que não condenou aquela mulher adúltera e disse, vai e não peques mais. Ele lavou os pés dos discípulos, inclusive do traidor. Foi ele que se assentou com publicanos e pecadores. Nós conhecemos tantos feitos de Jesus. Foi ele que trouxe esperança e salvação para as pessoas cativas do mal, das trevas, do pecado, dos demônios. Vocês se lembram daqueles 2 gadarenos que vieram correndo para cima de Jesus e dos discípulos como se quisesse despedaçar eles? E então, 2 loucos, diz o Espírito de Profecia, que foi uma cena horripilante. E para onde os discípulos foram? Correram fugir. E eles se deram conta, cadê Jesus? Jesus, diz o texto inspirado, eles notaram, porém, que Jesus permanecia onde eles tinham deixado. Jesus permaneceu em pé, naquele local, não fugiu. Jesus não tinha medo. Ele não fugiu da presença dos demônios. Diz o Espírito de Profecia que uma maravilhosa mudança se operou na vida daqueles possessos. Fez luz na mente deles, houve luz, brilhou os olhos deles de inteligência. A fisionomia que estava tanto tempo, a fisionomia do mal, servindo o mal, de repente agora estava branda, tranquila. As mãos ensanguentadas agora louvavam alegremente a Deus. Está no Meditação Matinal, Exaltai-o, esse texto. Foi Jesus que disse assim, a tua lei está dentro do meu coração, em Salmos 40, verso 8. E foi Jesus que disse na idade de 12 anos, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Será que as nossas crianças sabem que elas estão aqui para tratar dos negócios do pai? A vida de Cristo, diz em Parábolas de Jesus, aliás, é um livro maravilhoso. Se alguém ainda não leu e não tem esse livro, comprem esse livro e leiam, é maravilhoso. Diz esse livro que a vida de Cristo, desde os anos mais tenros, o que é tenros? Bem novinho, desde muito novo. Era uma vida de fervorosa atividade, trabalho, utilidade. Por isso ele pôde dizer, ele não usava o tempo para se satisfazer. É algo para que nós pais pensemos muito a respeito, para ensinar os nossos filhos. E também foi ele que disse assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 34. Foi ele que permaneceu ali calmo e inabalável diante de torturadores e diante da morte de cruz. Foi ele que soube exatamente o que falar, o que fazer, quando sair, quando voltar. Não é verdade? Como Jesus é maravilhoso. Maravilhoso Jesus, em todas as fases da vida dele. Ele é realmente o desejado de todas as nações. Mas, irmãos, por que saber todos esses detalhes da vida de Jesus? Por que estudar sobre as coisas que ele falava? Sobre como ele tratava com os outros, como ele se relacionava com as pessoas? Por que nós devemos estudar sobre a vida de Jesus? Porque nós precisamos ser como ele. Se o clamor da nossa vida é miserável homem que sou, Senhor, livra-me do corpo desta morte. Quem é a solução para esses problemas? É Jesus. Nosso maior clamor é esse, quem me livrará do corpo desta morte? Mas em Hebreus, se a gente abrir lá em Hebreus, capítulo 2, abram as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 2. Nos versos 9 até o 17, talvez eu vou pedir para que alguém leia, porque é difícil para eu
pegar a Bíblia e encontrar agora, para eu poder ler. Talvez, Daniel, alguém lê. Pode. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois ele não tomou sobre si a natureza de anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Essa é uma maravilhosa verdade, porque eu não sei na versão das Bíblias que vocês têm, mas em Hebreus 7, 26, diz que Jesus tornou-se nós. Na versão da King James em inglês diz became us, tornou-se nós. Então ele sendo santo, inculpável, puro, apartado dos pecados, Hebreus 7, 26, e feito mais exaltado que os céus, um sacerdote que tornou-se nós. E eu queria que a gente entendesse melhor o que significa isso, um sacerdote que tornou-se nós, porque a verdade, você já ouviu dizer assim? Jesus, ele esteve aqui entre nós, mas não foi um de nós. Você já ouviu isso? Eu já ouvi algumas vezes assim, ele se tornou um conosco, mas não um de nós. Mas em verdade, Jesus se tornou Carol. Jesus se tornou Daniel. Jesus se tornou Dani. Olha só, nós vamos entender isso daí. Jesus se tornou nós. Jesus tomou sobre si a descendência de quem que nós lemos? De Abraão. Ué, Carol, mas onde que eu estava quando Jesus veio? Você pode perguntar, onde que eu estava quando Jesus veio? Eu estava em Cristo Jesus. Você crê nisso? Em Cristo. Então, quando você passa por tentações, por dúvidas, por desânimo, você precisa se lembrar que Jesus passou por tentações, por dúvidas e por desânimos. Quando você está feliz ou quando você está triste, ele também sentiu medo, não sentiu? Ele também ficava triste. Nenhuma única partícula do que você e eu passamos não foi também a experiência de Jesus. Porque ele se tornou você, ele se tornou eu. E ele se tornou a gente até o fundo daquele poço que a gente constrói para a gente mesmo. Não é verdade, Jesus não cometeu pecado e não foi encontrado, não tinha mentira em sua boca, isso é verdade. Mas foi Jesus que disse assim, em Salmo 40, verso 12, pelo que desfalece o meu coração. Por que Jesus disse isso, pelo que desfalece o meu coração? Porque eu menti. Porque você mentiu. Não é por o que ele fez, mas por causa do que a gente fez e faz. E é por ele ter se tornado você, ele sofre aquilo que você sofre. Jesus Cristo se tornou nós. Assim como você de si mesmo nada pode fazer, adivinha o que Jesus disse dele mesmo? O que Jesus disse? Eu de mim nada posso fazer. Então ele estava cercado de enfermidades
de tristezas, ele foi participante do corpo dessa morte. E assim como você é incapaz de fazer as coisas por você mesmo, ele também. Porque ele tinha que depender de Deus, assim como eu e você temos que depender de Deus, do Pai, o tempo todo. Jesus, ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação, porque o Pai, nele, venceu. Irmãos, e eu não estou dizendo aqui, para que a gente possa entender, eu não estou dizendo aqui que Cristo perde a sua identidade, ou nós perdemos a nossa identidade. Não, não é isso, é um mistério muito grande, que essa questão de sermos um, que Jesus ora pela nossa unidade, e Jesus diz, assim como eu e o Pai somos um, que eles também sejam um. É um mistério isso. Cada um... Aquilo que eu não posso, o irmão pode fazer. E aquilo que eu posso, né, eu faço pelo irmão. Ele é o amor de Deus. Porque como que ele ia conseguir vir e ser um humano? Eu acredito que o que impulsionou isso foi o amor, ele sabendo que toda a raça humana iria padecer. Então, como João, né? Quem que vai poder abrir o livro? Somente o Cordeiro, por amor a nós, por amor ao nome de Deus, ao caráter do Senhor. Então, mesmo que seja um grande mistério, essa é a verdade central de todo evangelho. E às vezes pode ser que a gente não tenha entendido o que significa isso. Diz um texto aqui, a ciência do bom viver. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente, em caráter, não em pessoa. É esse tipo de unidade que a gente está falando aqui. É esse tipo de coisa quando a gente diz Jesus se tornou Carol, ou a Carol pode estar em Jesus. É esse tipo de união que a gente está falando. Jesus foi feito, eu e você. Nós conhecemos Hebreus 10:5, que diz assim: um corpo me preparaste. Um corpo foi feito para Jesus. E foi exatamente esse corpo de morte que nós temos. É como Hebreus, acho que é 8:3, que diz que ele tomou, aceitou a carne do pecado. E nessa carne ele condenou o pecado. Jesus tomou o corpo dessa morte. É como se Jesus dissesse, é como se Jesus estivesse dizendo, dê-me uma pá e eu não precisarei cavar com ela. Posso fazer outra coisa. Tomou a nossa natureza e ele mostrou como é viver de outra forma. Para nos mostrar como exemplo. E a gente pergunta assim, Jesus nesse corpo da morte, qual foi a experiência que ele teve? E nós? Qual é o tipo de fruto que nós damos nessa carne? Nós temos vivido muitas vezes a nossa vida como nós, mas já vai alto tempo em que nós deveríamos viver a vida como Jesus. Diz o texto aqui do Parábolas de Jesus, considerai a vida de Cristo. Por que nós temos que estudar a vida de Cristo? Olha só, porque sendo cabeça da humanidade, servindo o Pai, é um exemplo do que cada filho deve e pode ser. A obediência que Cristo prestava, Deus requer hoje da humanidade. Por isso que nós temos que estudar a vida de Jesus. Outro texto, Parábola de Jesus também. Logo no início da vida cristã, logo no início, desde crianças, ou quando alguém se converte ou conhece a verdade, logo no início precisam ser ensinados alguns princípios. Deve ensinar as pessoas que não serão salvos somente pelo sacrifício. A gente costuma falar do sacrifício da morte de Jesus, que é tão importante. Mas não é somente por isso, mas que também devem tornar a vida de Cristo a sua vida. Sabia, Dani? A vida de Jesus pode ser a mesma que você viver. Você pode viver a vida que Jesus viveu. E o caráter de Cristo precisa ser feito o seu caráter. A vida de Cristo mostrou que a humanidade pode, o que a humanidade pode fazer ao ser participante da natureza divina. Também é do Parábolas de Jesus. E tudo quanto Cristo, você já parou para pensar nisso? Tudo que Cristo recebeu do Pai, você também recebeu? Porque se Jesus tornou-se você, enquanto Jesus viveu, ele estava vivendo como você e ele recebeu grandiosas coisas do Pai. A vitória, as bênçãos e as promessas são todas para nós. Tudo que é promessa que foi feita a Jesus é estendida a cada um de nós.
Portanto, pedi e recebei, com perseverante fé de Jacó, e também com a invencível persistência de Elias, reclamai tudo o que Deus prometeu. Também parábola de Jesus, página 74. Então a gente precisa se lembrar, tudo que Deus concedeu a Jesus, Ele concedeu a Jesus enquanto Jesus tomou essa carne, esse corpo de morte. Isso é maravilhoso. Quando você recebe a Cristo, também de parábola de Jesus, você recebe o poder de viver a vida de Cristo. A gente conhece muito bem aquela frase que diz, né? Os remanescentes são os que guardam os mandamentos de Deus e tem também o quê? A fé de Jesus. Mas escuta, como é que a gente pode ter a fé de outra pessoa? A fé de Jesus? A não ser que Jesus tenha sido eu. Tenha tomado esse corpo. O corpo dessa morte, essa natureza. A fé pertence a Jesus e eu e você só podemos possuir essa fé se formos participantes de Jesus. Se você e ele forem um. Que tipo de pessoas Deus vai usar para compor o seu reino do céu? Que tipo de pessoas Deus vai usar para compor o seu reino lá no céu? A parábola de Jesus diz que são pessoas como Jesus. Que andam, vivem, vencem, oram e trabalham, são mansos e humildes, como Jesus. Eu li uma frase interessante esses dias atrás, dizendo assim: Jesus veio com a natureza de Adão convertido. Talvez alguns de vocês tenham lido. Pare para pensar nisso. Jesus veio com a mesma natureza do Adão convertido, porque isso me fez pensar que Jesus ele veio para mostrar para mim e para você como é que nós estaremos vivendo quando nos convertemos. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, tenha misericórdia. Para quantas vezes por dia, ou para quantos de nós aqui Jesus esteja dizendo, quando te converteres, confirma os teus irmãos, ou apacenta as minhas ovelhas. Lucas 22, 32. Assim ocorre, é um texto também do Espírito de Profecia, assim ocorre com cada verdadeiramente convertido. O que ocorre com quem se converte verdadeiramente? Produz preciosos frutos. E assim fazendo, irmãos, olha isso, anda como Jesus andou, fala como Ele falou. Você já se impressionou com a sabedoria que Jesus demonstrou? De saber o que falar e tantas artimanhas sendo montadas contra Ele, e Ele sempre sabia o que dizer? O verdadeiro convertido fala como Jesus falou, trabalha como Ele trabalhou, e a verdade, tal como é em Jesus, através dele, faz boa impressão no lar, na vizinhança, na igreja, onde quer que a gente vá. E então esta pessoa que foi verdadeiramente convertida, aí sim, ela está construindo um caráter que vai poder estar entre os que compõem o reino do céu. Preciosos princípios da verdade. O que essa verdade faz no caráter do verdadeiro crente. Então, é como que inconscientemente nós estivéssemos fazendo então a parte, uma sublime obra de Cristo pela redenção do mundo. Quando formos verdadeiramente convertidos. Esse está em Testemunhos para a Igreja, no volume 5, isso que eu acabei de ler. E aí tem uma que é muito direta também, no Testemunhos para a Igreja, volume 5, que é tão direta que às vezes pode ser que choque ou magoe alguém, mas eu espero que não, porque são palavras de Deus. O Senhor deseja que você e sua família sejam cristãos em todo o sentido da palavra. E que mostrem em seu caráter o santificador poder da verdade. Se tivessem formado tal caráter, suas obras passariam pelo teste do juízo. Mas se os fogos do último dia, pensem nisso, se os fogos do último dia fossem acesos hoje, com as suas obras como elas estão hoje, e elas provariam ser apenas palha, madeira e restolho. E não pensem que isso é muito severo, diz a serva do Senhor, é verdadeiro. Porque o eu pode muitas vezes estar misturado com as nossas boas obras. Atingirão vocês o alto padrão? Qual é o alto padrão? Viver como Jesus. Atingirão vocês o alto padrão?
E isso será, diz ela, isso será como aprender os rudimentos. O que são os rudimentos? O básico, as primeiras lições. Isso será como aprender as primeiras lições do que é que significa ser cristão, o que é que significa ter o caráter cristão. E aí me vem de novo à mente, quantas vezes ou de quantos de nós Jesus está dizendo o que ele disse a Simão Pedro, em Lucas 22, 31 a 32, Simão, Simão, Carol, Carol, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando que nós vamos aprender a ser como Jesus? A ser bondosos, gentis, maridos gentis com as esposas, esposas também gentis com os maridos. Aqui na terra e no céu, né? Aqui na terra. Deve ser assim aqui na terra. Sim, Dani. Pra lá no céu a gente poder ser igual aqui e já estar aprendido, senão vai ser uma confusão, a gente tem que aprender lá, né? Louvado seja Deus, é essa mesmo a verdade, nós temos que aprender aqui nessa terra. Aliás, eu estava lendo uma frase dizendo assim, por que você acha que Deus abre os seus olhos todas as manhãs? Ou que Deus lhe concede mais um ano de vida, todos os anos? Qual que é o único motivo, meus irmãos, por que Deus abriu o seu olho essa manhã? Para que eu e você aprendêssemos a viver como Jesus viveu. Então, estudando a vida de Jesus, a partir de hoje, quem sabe deveríamos nos lembrar que tudo que ele viveu, quem ele era, quem ele foi nós. E nós, isso significa o quê? Significa que eu e você podemos viver como Jesus viveu. Que tudo que ele viveu, eu não estou dizendo que nós seremos Deus, porque Jesus ele era Deus, mas eu estou dizendo que o que ele viveu como ser humano, ele viveu como eu. E ele viveu como cada um de vocês pode viver também. Alonzo Jones, na Conferência Geral de 1895, eu termino com este parágrafo, ele disse o seguinte: Deus habitou em Jesus, e Jesus era nós mesmos. Por isso seu nome é Emanuel, Deus conosco. Não é Deus com ele, preste atenção nisso, espero que vocês consigam entender a profundidade disso. É Emanuel, Deus conosco, não é Deus com ele, Jesus. Deus estava com Jesus antes que o mundo existisse. Ele não precisou vir para essa terra para que Deus estivesse com ele, não é verdade? Jesus poderia ter permanecido com o Pai e não ter vindo aqui para este mundo. E Deus teria permanecido com Jesus. E seu nome teria sido Deus com ele. Mas nós precisávamos do quê? Deus conosco. Jesus poderia ter vindo a esse mundo e Deus ter permanecido no céu, que seu nome continuaria a ser Deus com ele. Olha, meus irmãos, a beleza disso. Porém, nunca teria sido Deus conosco. Porque o que precisamos e o que precisávamos era Deus conosco. Deus com ele não nos ajuda, a não ser que Jesus seja nós. Aí sim é Deus conosco. Mas essa é a bem-aventurança. Ele era sim um com Deus e ele se tornou um de nós. Ele que era Deus tornou-se nós, para que Deus com ele pudesse ser Deus conosco. Vocês conseguem entender? Pode parecer um pouco as frases meio repetindo, mas isso é maravilhoso. Deus conosco, esse é o seu nome grandioso e eternamente será esse o nome de Deus. Alegrai-vos em seu nome para sempre. Deus conosco. Você quer subir como asas de águia? Nós podemos em Jesus. Que Deus nos ajude primeiro a acreditar nisso tudo. E então orar e clamar ao Senhor. Diz uma frase do Espírito de Profecia que nós não aprendemos, poucos aprenderam o que é lutar com Deus como Jacó fez. Pelas promessas e pelas bênçãos de Deus. E outro texto diz que muitos ainda não sabem o que é resistir até o sangue. Você tem um defeito de caráter? Alguma coisa que precisa ser vencida? Cadê a vontade de lutar e de vencer e de resistir até o sangue? Diz que precisa haver a combinação de duas coisas, é o domínio próprio, que nós estávamos lendo hoje de manhã, que mais era?
O domínio próprio e a vontade, a força da vontade combinado com o domínio próprio, isso faz uma resistência de caráter. Eu não sei quantos, aqui nós estamos acostumados com o caminho, o trilho que o boizinho faz. E que às vezes o pasto está alto, mas onde ele passa não fica um espaço, um caminho, e a gente passa por ele facilmente, não é verdade? E então eu fico pensando que esses são os caminhos que nós criamos em relação aos nossos hábitos maus, aos nossos pecados. Já está bem fundo e bem fácil de andar por ele, porque nós já fizemos esse hábito. Agora, quantos de nós estão dispostos a fazer outro caminho? O que significa isso? Significa que ao invés de tomar aquele caminho que é super fácil, agora você vai andar por cima daquele mato bem alto. E você vai andar por cima desse mato bem alto todos os dias, até que ali se torne agora um novo caminho. Mas o que acontece é que às vezes nós desistimos já no começo, está tão difícil, tem que levantar muito a perna e machuca e raspa tudo na perna da gente, é lógico que é só uma ilustração. E aí a gente volta a andar pelo caminho que é mais fácil. Quantos estão dispostos, quantos de nós, meus irmãos, nós estamos dispostos a lutar para que não se levante mais os caminhos antigos, o nosso eu, nosso velho modo de agir e andar num novo caminho a partir de hoje. Não se faz um novo caminho andando hoje no novo e 3 dias no velho. Hoje, a partir de hoje, é um novo caminho, uma nova escolha, a vontade, o domínio. São faculdades que Deus nos proporcionou para nós exercitarmos. Você quer voar com asas de águia? Não da pesarosa pomba, mas asas de águia? E assim como Jesus deslizava como o sol por cima de todas as tempestades, de todo o temporal, eu e você também podemos deslizar acima de qualquer coisa. As pessoas te provocaram, deslize acima. É possível em Jesus. Essa é a mensagem que temos para refletir hoje. Espero que Deus possa abençoar muitas pessoas com isso, com essa visualização de que Deus é Deus conosco. Jesus está bem próximo de nós. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê e entende por que diz que o maior milagre é o milagre da conversão. Porque é um milagre de converter você em uma pessoa que vive como Jesus viveu. E esse é o maior milagre. Nós vamos nos ajoelhar para orar ao Senhor. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor é Deus conosco. Amém. Obrigada por essa grande e maravilhosa promessa e essa verdade de que o Senhor converte a nossa vida, os nossos corações, para vivermos de acordo com a Tua vontade, como Jesus viveu. Querido Deus, faz esse milagre em nossas vidas, em nosso coração, nas nossas famílias, nos nossos filhos, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude a aprender como lutar, o que fazer, Senhor, para fazermos esse outro caminho, para andar de acordo com o Teu querer e não de acordo com a nossa vontade e o nosso querer. Por favor, Pai, nós imploramos isso em nossas vidas, nós queremos, o Senhor pôs o querer em nós. Então, por favor, Senhor, nos ajude agora a também efetuar a salvação com temor e tremor. É isso que pedimos, Pai, a Tua bênção sobre cada um que ouve esta mensagem, sobre cada um de nós aqui, as nossas famílias. Dá-nos, Senhor, esta alegria de termos o Espírito Santo habitando em nós, como também habitou em Cristo Jesus. É em nome dEle, de Jesus, que nós pedimos essas grandiosas promessas que se cumpram em nós. Em nome de Jesus que fazemos. Amém.